Olá a todos, a gente nas últimas aulas falou sobre o sistema circulatório, que é um dos mais importantes que a gente tem para estudar o nosso organismo. Hoje a gente vai falar de um sistema que funciona completando esse sistema circulatório, que é o sistema linfático e o sistema imunitário. Eu sou o professor Roberval e essa aula é indicada e feita especialmente para o pessoal do 8º ano. O sistema linfático é formado pelos vasos linfáticos, os linfônodos, o timo, as tonsilas e o baço. Esses vasos linfáticos eles são similares aos vasos sanguíneos, só que eles fazem uma espécie de caminho inverso. Os vasos sanguíneos eles levam o sangue até os tecidos e nesse processo eles perdem um pouco do líquido, um pouco do plasma. E esses vasos linfáticos são responsáveis por trazer esse líquido de volta ao sistema circulatório. Dentro desse sistema a gente tem também os linfônodos, o timo, as tonsilas e o baço, que são órgãos importantes e fazem várias funções, dentre elas a defesa do nosso organismo contra infecções. O líquido que sai dos vasos sanguíneos, cerca de 1% do líquido que passa pelos nossos tecidos, ele não volta diretamente pelo sistema circulatório. Ele vai formar uma substância chamada de linfa, e essa linfa é quem vai retornar através do sistema linfático para o nosso sistema circulatório. Linfa é um líquido esbranquiçado composto de plasma e glóbulos brancos. A função desse sistema: combate a infecções. Ele é um sistema que auxilia muito nesse combate a infecções e levar os líquidos que foram extravasados do sistema circulatório de volta ao sistema sanguíneo. Só que, como vocês sabem, no sistema circulatório a gente tem um coração, que é uma bomba pulsátil muito importante que consegue fazer com que esse sangue ele se movimente. Já no sistema linfático, o que é que acontece? A gente não tem um coração. Quem é que vai fazer esses líquidos retornarem até o sistema circulatório? É a pulsação de artérias e veias próximas a esse sistema, aos vasos desse sistema linfático, e movimentos musculares. Por exemplo, quando você anda, as suas panturrilhas estão empurrando essa linfa para cima, e todos os outros músculos do seu organismo. Aqui a gente tem um esquema e dá para observar que a distribuição desse sistema linfático é similar ao do sistema sanguíneo. Se você observar, a gente tem esses nódulos linfáticos, que são os linfônodos, os vasos aqui, o baço, o timo, que fica nessa parte anterior aqui do organismo, e aqui onde ele se conecta com o sistema circulatório. A gente tem também as tonsilas e outras estruturas que a gente ainda vai estudar. Isso aqui é para vocês terem uma visão geral de como é esse sistema e das principais funções dele. Linfônodos. Pessoal, os linfônodos a gente tem de 400 a 600 linfônodos em cadeia no nosso corpo. Essas estruturas elas são arredondadas e distribuídas por todo o nosso organismo, e são mais abundantes nas axilas, virilhas, pescoço e ao redor das orelhas. Se você observar, ou se você já ouviu falar, existe uma coisa chamada íngua. Essa íngua ela é nada mais, nada menos que o inchaço desses linfônodos. Qual é a função dos linfônodos? Eles filtram a linfa e destroem por meio de glóbulos brancos substâncias estranhas aos organismos. Então, se eles fazem isso, o que é que acontece? Eles filtram a linfa, que é aquele líquido que a gente viu que extravasa do sistema circulatório, e destrói por meio de glóbulos brancos substâncias estranhas. Pode ser uma bactéria, um vírus. E isso causa uma multiplicação desses glóbulos brancos e provoca um inchaço. Geralmente, quando a gente está, por exemplo, com uma infecção viral, zika, chikungunya, a gente sente umas bolinhas, uns carocinhos próximo à orelha, nas axilas, virilhas. Essas bolinhas são os linfônodos inchados, que eles estão combatendo essa infecção. Aqui a gente tem um modelo que mostra a distribuição desses linfônodos. Eu, quando tive zika, eu fiquei com essas bolinhas aqui inchadas. O pós-auricular, e eu sentia aqui. E você pode observar que tem uma grande distribuição nessa área. Aqui, pessoal,
a gente vê uma representação de um linfônodo. Os vasos linfáticos aferentes, que é por onde o líquido entra, e os vasos eferentes, que é por onde o líquido sai. Aqui dentro é que vão estar os linfócitos, ou as células, os glóbulos brancos que vão atacar as substâncias estranhas, e aqui é por onde ele vai sair. Se você observar como não tem o coração, a gente também necessita das válvulas. Para que servem essas válvulas? Elas impedem que o líquido ele retorne. Agora a gente vai falar um pouco sobre o timo. O timo é um órgão que está localizado na parte superior do tórax, entre pulmões e a frente do coração. Ele muda de tamanho conforme as fases da vida, ou seja, quando você nasce, logicamente, ele é bem pequeno e pode atingir até 40 gramas, ficando maiorzinho. Entretanto, após ele atingir o seu tamanho máximo, ele começa a diminuir até chegar à fase idosa. Entretanto, ele não perde suas funções. E quais as funções do timo? Pessoal, o timo, a principal função dele é maturar os linfócitos produzidos na medula óssea e transformar em linfócitos T. Eles saem do timo, entram na corrente sanguínea e chegam aos tecidos. Ou seja, o que é que ele faz? Ele faz uma seleção, uma preparação desses linfócitos para o que eles vão poder enfrentar no nosso organismo e para ter certeza que eles não vão atacar, por exemplo, nossas proteínas. Produz também a timosina, que é um hormônio que estimula o amadurecimento de linfócitos T. Aqui nós temos uma imagem que mostra claramente essa moça. E aqui, ó, de frente do coração e entre os pulmões, a gente tem o timo, que é esse órgão. Muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar desse órgão, porque ele não é muito conhecido como o coração. Aqui a gente tem ele no ângulo melhor, a gente vê que ele é dividido em dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. A gente agora vai falar um pouquinho das tonsilas. Estão localizadas na entrada das vias respiratórias e do tubo digestório. Isso é onde? Na cavidade oral da gente, na boca. Participam das reações a materiais estranhos no organismo. Ou seja, essas tonsilas, elas fabricam células de defesa e essas células dela atacam coisas estranhas, principalmente que vão passar ali na região onde elas estão. Aqui, se a gente observar essa boca aberta, a gente tem a tonsila faríngea ou adenoide, que fica aqui nessa região de cima, ó, em cima aqui, ó, na tonsila faríngea, que fica nessa região superior aqui. A gente tem a tonsila palatina, que fica nessa região, e a gente tem a tonsila lingual, que fica mais para trás lá da língua. Se vocês olharem no espelho, vocês vão conseguir observar isso. Essa tonsila palatina, ela também recebe o nome de amígdalas, que fica nessa região. Quando você está com inflamação na garganta, muitas vezes essa inflamação ela é muito forte, o que é que acontece? Aparecem bolinhas brancas aqui, e aqui é a adenoide. O baço está localizado na parte superior esquerda do abdômen, logo abaixo da caixa torácica. Essa é a localização do baço, que também é um órgão que não é muito conhecido, em comparação, por exemplo, com o coração e pulmões. Ele é um órgão rico em linfônodos e que armazena glóbulos brancos. O que é a função desse baço? O baço, pessoal, ele produz glóbulos brancos e filtra o sangue, removendo materiais indesejáveis, por exemplo, bactérias, fungos, vírus. E também ele controla os glóbulos vermelhos, destruindo aqueles que estão mais velhos ou anormais. Ou seja, ele faz um trabalho de limpeza de bactérias, fungos e vírus e de células que estão defeituosas, que não estão mais cumprindo sua função de maneira adequada. Aqui a gente tem uma representação desse rapaz. Nós estamos vendo aqui o estômago. E próximo ao estômago, assim, o parte por trás, a gente tem o baço. Nessa parte aqui a gente observa o baço de uma maneira mais próxima. A gente vê que tem a artéria e a veia que irrigam esse órgão. E aqui está a estrutura. Aqui a gente vê um desenho mais anatômico, mostrando mais órgãos. A gente tem o coração, o pulmão, o diafragma, que é um músculo que auxilia na respiração, e aqui está o baço, próximo que a veia cava e a aorta, e aqui ele se divide em duas partes.
uma parte vermelha e uma polpa branca, que aqui é como foi feito o corte. Cada uma dessas vai ter uma função diferente. Uma é para tratar das hemácias, ou seja, das células sanguíneas, e a outra para limpeza, como atacando vírus, bactérias, substâncias estranhas no nosso organismo. Agora nós vamos estudar um pouco sobre o sistema imunitário. Por isso que nosso amigo Zé Gotinha, do SUS, está aqui. O sistema imunitário, pessoal, ele é responsável por nos fornecer uma coisa muito importante, que é a imunidade, que é as ferramentas que o nosso corpo dispõe para atacar e nos defender de várias doenças. Sistema imunitário, ele é formado por estruturas e células de defesa. A gente já viu uma série de estruturas que atuam, como por exemplo as tonsilas, o baço, o timo. E agora a gente vai ver mais coisas. Aqui a gente viu também essas células aqui, que são os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, pessoal, eles são a principal defesa do nosso organismo. E por duas coisas que eles fazem. Eles atacam as células diretamente, os vírus e as bactérias, e também nos defendem produzindo anticorpos, que são uma das principais formas de atacar vírus, por exemplo. A gente tem também as estruturas do sistema linfático, que já foram faladas anteriormente. Imunidade é o mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas, como vírus, bactérias, fungos, toxinas, como venenos. Isso tudo a gente chama de antígeno. Antígenos são patógenos e substâncias estranhas ao organismo que podem causar desequilíbrios ou doenças. Isso são antígenos, correto? Por exemplo, um vírus é um antígeno, coronavírus é um antígeno. Bactérias que possam causar doenças são antígenos. Defesas. Em nossas defesas, uma principal célula de defesa, como eu já falei, são os glóbulos brancos. Elas destroem micro-organismos e elementos estranhos ao nosso organismo por dois meios. O primeiro é a fagocitose. Nesse processo, as células sanguíneas de defesa englobam, digerem e destroem os micro-organismos invasores. Fagocitose é uma palavra composta de origem grega, formada por fago, que significa comer e digerir, e citocélula. Ou seja, esse glóbulo branco, nesse processo aqui, ele ataca e, vamos dizer assim, engole uma bactéria ou um vírus, e ele destrói esse vírus dessa bactéria com as suas armas dentro da célula ali. Já nesse outro processo, a gente tem a produção de uma coisa chamada anticorpo. Os anticorpos são proteínas especiais que vão se ligar e neutralizar a ação de substâncias tóxicas, por exemplo, vírus, ou identificar elas para que as outras células, como os glóbulos brancos, possam atacá-las. Aqui a gente tem um exemplo de um glóbulo branco atacando uma substância estranha. Ele engoliu ou englobou essa substância estranha à sua célula e suas estruturas internas estão atacando aqui, e inativando essa substância. Aqui, pessoal, a gente tem uma bactéria, um glóbulo branco, e a gente vê ela perseguindo essa bactéria, englobando e neutralizando ela. Desse outro lado, a gente tem um verme sendo atacado pelos glóbulos brancos. Eles identificaram que é uma substância estranha, um patógeno, e atacaram. Quer dizer, na realidade aqui a gente tem uma forma do glóbulo branco, a outra é pela produção de anticorpos. E aqui a gente observa formas de ação dos anticorpos. Uma célula forma um anticorpo, esse anticorpo se liga ao antígeno, que é esse roxinho aqui, pode ser um vírus. Se você observar, após esses anticorpos branquinhos se ligarem, o macrófago ou o glóbulo branco ele conseguiu identificar que isso aqui era uma substância estranha e se ligou para destruir ou inativar. Imunização artificial. Eu creio que todo mundo aqui já tenha sido artificialmente imunizado. O que é esse processo? Ocorre quando melhoramos nossa imunidade por meio de mecanismos produzidos como vacinas e soros. Soro
O que é o soro? Ele contém elevadas doses de anticorpos produzidos por outra pessoa ou animal e sua função é neutralizar as toxinas. Exemplo, a gente utiliza muito o soro no trato para picadas de animais peçonhentos, como a cobra jararaca, a cobra cascavel. Já as vacinas, pessoal, ela é uma prevenção contra micro-organismos. O que é que tem na vacina? Ela é um preparado com micro-organismos mortos, inativos ou fragmentados e provoca a produção de anticorpos para um micro-organismo específico. Por exemplo, coronavírus. Se a gente tiver uma vacina daqui a um ano mais ou menos contra esse vírus, a gente vai pegar uma parte desse vírus ou ele inativado, vai produzir uma vacina e vai aplicar essa vacina na população. Daí, o sistema imune das pessoas vai ser capaz de produzir anticorpos que vão ou identificar esse vírus para as células poderem atacar ele, ou inativar e fazendo com que ele não seja mais capaz de se reproduzir dentro do nosso organismo. Aqui, pessoal, a gente tem um pesquisador retirando o veneno de uma cobra, provavelmente para estudos, e pode ser também para se fazer soro ou para fazer outros tipos de estudos com as proteínas e as substâncias presentes nesse veneno. Aqui a gente tem como é que se forma ou como é que se produz o soro antiofídico. Geralmente, pessoal, a gente pega um animal de grande porte, como um cavalo, e injeta nele seguidamente várias pequenas doses de veneno. Esse cavalo ele vai produzir anticorpos contra esse veneno. E quando passados 30 dias, por exemplo, esse cavalo vai ter muito anticorpo no sangue dele. Daí se tira uma parte desse sangue, se separam as células e o plasma, e nesse plasma aqui a gente vai ter bastante anticorpo e vai ser feito o soro. Esse soro vai ser aplicado na pessoa que levou a picada da cobra e ela vai poder sobreviver. Agora a gente tem aqui o Zé Gotinha e eu coloquei o Bart Simpson levando injeção para vocês fazerem uma diferenciação, que eu vi muita gente confundir isso e eu não queria que vocês tivessem esse problema. Injeção, pessoal, não é vacina. Injeção pode ser uma coisa que é aplicada com uma seringa. Entretanto, pode ser, por exemplo, uma Bezontacil. Já a vacina é o que está dentro da injeção e que vai ser utilizado para melhorar o sistema imune para que a pessoa produza anticorpos. Agora, pessoal, a gente vai ver um pouco sobre os distúrbios do sistema imunitário. Primeira coisa que eu quis trazer para vocês foi a AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Essa AIDS, pessoal, ela é uma doença causada por vírus. E esses vírus, eles atacam o sistema imune. Essa doença é causada pelo vírus HIV e destrói um tipo especial de glóbulos brancos, deixando o organismo suscetível a doenças oportunistas. Ou seja, se a gente ataca e destrói os glóbulos brancos, a gente perde como se fosse a polícia do nosso organismo. E o que é que acontece? A gente fica suscetível a doenças. O que é suscetível? A gente pode pegar essas doenças mais facilmente e sem defesa, porque foi destruída a nossa defesa, que eram os glóbulos brancos. Pode-se ainda, pessoal, hoje em dia, conviver naturalmente com a AIDS por muito tempo. Entretanto, a melhor forma de combater essa doença é se prevenir. E quais são as formas de prevenção? O primeiro de tudo é o preservativo ou a camisinha. Por quê? Porque a AIDS ela é uma doença sexualmente transmissível, como muitas outras que existem. E o preservativo ainda é a melhor maneira de se evitar a AIDS. Outras formas de prevenção é não compartilhar objetos perfuro-cortantes sem esterilização. Por exemplo, tesoura ou alicate de unha. Aqueles caras que usam drogas noitadas por aí, as drogas injetáveis, eles têm muita chance de passar ou de pegar AIDS. Por quê? Porque eles estão trabalhando com agulha. E geralmente essa agulha nem é esterilizada
e é passada de um para o outro. Outra coisa, grávidas com portadoras do vírus HIV, a gente chama de soropositivos, elas têm que ter um pré-natal especial em virtude disso. E também não devem amamentar a criança porque elas podem passar o vírus pelo leite materno. Outra doença que eu queria trazer para vocês é o lúpus. O lúpus, pessoal, ele tem sua causa ainda desconhecida, mas é uma doença que causa alterações no sistema imunitários. E a gente chama ela de uma doença autoimune. Por que doença autoimune? Porque ela força o nosso organismo a produzir anticorpos que atacam suas próprias células saudáveis. Ou seja, a pessoa que tem lúpus, ela produz um anticorpo e ela age como se suas próprias células saudáveis fossem células estranhas e ataca aquelas células. Afeta todo o organismo. Rejeição a transplantes. Outro ponto importante é esse. O sistema imune, pessoal, ele reconhece as proteínas do órgão transplantado como estranhas, ou seja, que não era dele, realmente não era, e vai produzir anticorpos para atacar esse órgão que foi transplantado. Por exemplo, alguém que transplantou um rim, alguém que transplantou o fígado, apesar da compatibilidade ser a melhor possível, ainda corre o risco desse órgão ser rejeitado pelo organismo. E para diminuir isso, tanto os testes de compatibilidade têm melhorado muito, como temos usado drogas imunossupressoras. O que são drogas imunossupressoras? São drogas que causam a diminuição da atuação desse sistema de defesa do organismo. Entretanto, essas drogas, esses remédios, por causar essa diminuição da efetividade do sistema, elas também deixam esses transplantados suscetíveis a pegar várias doenças. Outra coisa, pessoal, que também é afetada pelo sistema imunitário, são as alergias. A gente tem primeiro os alérgenos, que são os materiais que vão causar alergia, por exemplo, poeira, grão de pólen, corantes, venenos de inseto. Muita gente tem alergia a formiga, picada de formiga, picada de abelha e alimentos. Essas substâncias causam porque os organismos dessas pessoas, eles têm vamos dizer assim, uma alteração e tem uma reação exagerada do sistema imunitário. No lugar dele, vamos dizer assim, ou não reagir, ou reagir de maneira pontual, ele aumenta, faz uma espécie de tempestade em copo d'água e aumenta essa reação de forma exagerada. Geralmente os sintomas podem ser cãibra, coceiras, esse aqui é muito visível em pessoas que levam picadas de abelha e têm alérgicos, que é o inchaço. Inclusive, muitas delas, se não correrem rapidamente para o pronto-socorro ou tomarem o seu remédio antialérgico, elas correm o risco de morrer sufocadas. Outras são erupções na pele, dentre vários sintomas. Pronto, isso foi tudo. Façam a atividade de vocês, porque essa atividade é importante, como eu já falei. E sigam as orientações para que vocês não adoeçam e a gente se encontre em breve na sala de aula.